Olá, turminha! Hoje a nossa aula é de História. Nós iremos avançar na apostila das páginas 11 a 17. Bom, nós vamos falar sobre as diferentes formas de trabalho no município, tanto na área rural quanto na área urbana, certo? Então, primeira coisa que nós precisamos identificar as diferenças entre área rural e urbana. Vamos relembrar? Na área rural, nós encontramos os agricultores, encontramos paisagens verdes, um número menor de casas, criação de animais, estradas de chão e todo tipo de elemento natural, certo? Nas áreas urbanas, nós encontramos grande concentração de carros, de veículos, grande concentração de pessoas, de casas, fábricas e muito movimento, certo? Então, é predominante neste local a presença dos elementos culturais, ou seja, tudo aquilo que é feito pelo homem, que é transformado. Bom, então vamos começar aqui na página 11 a nossa leitura. Em um município existem muitas formas de trabalho que podem se realizar na área urbana ou na área rural. As atividades variam, pois os habitantes dessas áreas têm algumas necessidades e estilos de vida diferentes uns dos outros, certo? Então, na área rural, a produção de vegetais, a criação de animais, a extração de recursos naturais são as atividades de maior destaque, como eu já havia falado no início. Apesar, então, de normalmente as mesmas atividades serem realizadas nos municípios, cada local tem uma maneira própria de desenvolver algumas delas, certo? Então, por exemplo, para produzir hortaliças como alface, alguns agricultores eles investem em uma técnica que não utiliza a terra, o solo, mas sim os nutrientes depositados em canais de água. E olha só que nós temos a imagem em destaque aqui, pessoal. Vejam só. Certo? Então, em outros municípios, essa produção ela pode ocorrer de forma diferente, ou seja, de modo mais tradicional. Então, essa técnica, que não utiliza o solo, como vocês estão vendo aqui, ó, certo? Se chama hidroponia. É uma técnica em que as raízes das plantas são cultivadas apenas na água contendo nutrientes, certo? Bom, aqui do ladinho nós temos o alface cultivado no solo, diretamente na terra e protegido por uma estufa. Esse é chamado modo tradicional, certo? Vamos avançar na página 12. Em outras atividades, podem ser utilizadas técnicas com o objetivo de aumentar a produção e diminuir os impactos ambientais. O que são os impactos ambientais? É quando algum tipo de procedimento, algum tipo de trabalho, de cultivo, ele proporciona algum tipo de estrago para o meio ambiente ou de repente causa algum dano ao meio ambiente, Pode ser, por exemplo, a emissão de gases, para o ar, a emissão de material que seja poluente nos rios, no próprio solo, a emissão de produtos tóxicos, de veneno. Então, tem que pensar muito para a gente conseguir conter os impactos ambientais dentro dessas atividades que nós vemos no dia a dia, certo? Seja na lavoura, seja na indústria. Então, vamos lá. Para as atividades realizadas em litorais, em rios e no campo. Para os pescadores, o sucesso no trabalho depende do tipo do peixe, da época do ano, do nível da água ou das fases da lua. Então, existem diferentes técnicas que são usadas para capturar os peixes, Vamos conhecer aqui 2 exemplos. Vou dar um zoom na imagem, olha lá, pessoal. Aqui é um indígena adulto da etnia Guaurá ensinando uma criança a pescar, certo? Na Lagoa Piulaga. Isso aqui é uma fotografia, então, desse momento onde ele está com uma flecha ali ensinando a criança a pescar. Aqui ao lado eu vejo o pescador no município de Tamandaré jogando a rede, em Pernambuco. Vocês podem observar que são formas diferentes, de realizar a mesma atividade, ou seja, a pesca.
aqui, mas parece com um arpão, né? Essa flecha aqui. E o outro senhor ali já está jogando a rede, que é mais conhecida por nós, né? Mais tradicional. Bom, então diz assim, que as diversas atividades agrícolas são realizadas de acordo com a cultura dos ancestrais, né, das pessoas de determinada comunidade e também conforme as tecnologias disponíveis na região. Isso quer dizer que cada pessoa, né, cada grupo de pessoas, familiares, eles vão seguir técnicas, vão seguir tradições que eles já têm, por exemplo, como experiência, já têm como sabedoria. Então, eles vão sempre estar aplicando essas tecnologias, porque já fazem parte do seu cotidiano, ou às vezes até melhorá-las, né, adaptá-las, porque é algo que eles fazem com frequência, faz parte das tradições, né, faz parte de todo um processo dentro da sua própria cultura, ou seja, o seu modo de viver. Então, ali embaixo diz assim: no quilombo de São Brás, no município de Santo Amaro, na Bahia, os homens pescam em mar aberto, amarrando as redes no fundo dos barcos. As mulheres, por sua vez, elas andam longas distâncias para chegar aos manguezais, onde encontram mariscos, né? E por isso são conhecidas como marisqueiras. Vocês já ouviram falar desse termo marisqueiras? São essas mulheres, então, que ficam andando, né, à beira do mar, catando os mariscos, né? Catando, então, aqueles pequenos elementos do mar que vão servir para a culinária, para a gastronomia, né? Que em quantidades grandes, né, são comprados nas feiras, né, de peixes, de produtos do mar. Então, interessante esse detalhe. Ali no cantinho tem o significado de quilombo. O que significa, então, um quilombo? Olha só, pessoal, o quilombo é um lugar para onde fugiam os africanos escravizados, certo? E na atualidade, os descendentes desses africanos moram nessas comunidades. Então, os quilombolas, né, que são chamados, as pessoas que moram nesses quilombos, são os descendentes dos africanos escravizados, ou seja, dos negros, né, que sofreram com a escravidão. Por isso, são chamados quilombos. São como se fossem refúgios, né, comunidades onde essas pessoas moram. Elas convivem em grupos, né, de pessoas negras e também de pessoas que fazem parte do dia a dia dela. Vamos lá, para a página 13 agora, no Eu Historiador. Bom, nós temos aqui uma imagem bem interessante em destaque. Essa obra de arte de um artista muito conhecido que se chama Cândido Portinari, certo, pessoal? Um artista super renomado que tem diversas obras de arte representando temas do cotidiano do Brasil, do brasileiro. Então, ali, o título dessa obra se chama Colheita de Algodão, do ano de 1937. Sempre quando vocês forem analisar uma pintura, olhem os detalhes que tem sempre no cantinho, que são as informações, certo? Como o nome do quadro, o nome do autor, também tem o ano que ele foi pintado, técnica, como ele foi feito, se foi feito com tinta a óleo, tinta acrílica, tinta aquarela. Então, aqui diz que foi feita uma pintura sobre papel craft. Olha que interessante. Papel craft que a gente conhece é aquele marrom, né? De forrar mesa, essas coisas. Então, tá ali. Papel craft com tamanho de 37,5 por 26,5 centímetros. É um tamanho pequeno. Está lá no Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro. Então, essa obra de Cândido Portinari, de 1937, ela vem representando os trabalhadores em uma colheita de algodão. Então, vocês podem ver que as pessoas estão no momento ali, né, de trabalho, uma atividade de colheita, né, onde elas estão enchendo os sacos com algodão e estão no meio dessa plantação fazendo, né, esse procedimento de retirar o algodão, então, para vender, para comercializar, né? Então, de acordo com a leitura, responda as questões. Letra A. Que atividade foi representada na obra? Gente, tá bem assim, é fácil de entender ali, né? Porque a obra já está mostrando. Aí tem a opção colheita de café, plantação de milho ou colheita de algodão. Vocês vão assinalar a atividade que está sendo representada nesta obra. Letrinha B. A técnica representada na obra é utilizada há muito tempo por várias gerações
ou é uma novidade para os produtores? Pessoal, esse formato de técnica do trabalho manual, né, de você fazer a colheita sem o uso de máquinas, é algo que é utilizado há muito tempo, por várias gerações. Não é algo inovador, não é algo que utiliza tecnologia, aparelhos. Então, a partir desse ponto que nós observamos esse trabalho manual sendo praticado, né, de uma forma muito natural, muito simples, então nós percebemos aqui que é uma técnica então utilizada há muito tempo, por várias gerações. Letrinha C. Justifique a sua resposta para a questão B. Pessoal, vocês podem observar, então, que naquela época, 1937, né, nós também não tínhamos essa coisa do desenvolvimento tecnológico ainda. Existiu, né, pesquisas, estava iniciando em várias áreas, mas nós não tínhamos nada assim super, né, desenvolvido. Então, vocês podem observar também e justificar a resposta para a questão B a partir desse ponto de vista, que é em 1937, né, não haviam tantos inventos tecnológicos assim, e ainda mais para essa área da agricultura, então isso foi surgindo mais tarde, e que por, né, ser dessa época, essas questões do trabalho, da atividade ainda muito manual, era muito comum, era muito presente, certo? Vamos então avançar para a página 14 na apostila. Então, aqui na página 14, temos lá mais uma parte da atividade. No exercício 2, pesquise outra maneira de colher esse produto atualmente no Brasil e responda a estas questões. Letra A. Esse outro tipo de colheita faz uso de equipamentos? Qual? Pessoal, vocês vão pesquisar e vão observar que existe uma máquina, várias, né? Vários modelos de máquinas que se chamam as colheitadeiras, que é como se fosse um trator que vai recolhendo tudo ali, e isso poupa muito menos tempo e também menos trabalhadores. Então, é algo que vai acontecendo com mais frequência. Quanto maior o número, né? Quanto maior o uso, de tecnologia, menor o número de funcionários, de trabalhadores para fazer o serviço manual, pois já não é tão necessário, né? Uma vez que quando você tem a máquina, ela é muito rápida, ela é muito agilizada, ela já faz quase tudo que sozinha. Então, vocês vão pesquisar, né, como que seria esse outro tipo de colheita fazendo uso de equipamentos. E quais são esses equipamentos, tá? Dá uma pesquisada lá na letrinha A. Letra B. Quais são as vantagens dessa técnica de colheita? É como eu estava falando para vocês, vai colher muita quantidade em pouquíssimo tempo, certo? Vai ter, assim, uma rapidez, uma eficiência que é muito grande, certo? Então, né, nesse caso, nós vemos, assim, a quantidade e a rapidez como elementos principais. Vocês podem estar colocando aqui, através da colheitadeira, do uso, né, desta máquina. Então, a letrinha C. Para usar essa técnica, é preciso haver muitos trabalhadores, como foi representado na obra de Cândido Portinari? Quando eu uso uma máquina, né, que ela vai acelerar esse processo, então nós vamos reduzir ao máximo o número de trabalhadores, porque a máquina, ela já vai estar fazendo o papel desse trabalhador. Só que como, né, o próprio nome diz, é uma máquina, então ela faz tudo rápido, né, ela não sente sede, ela não sente fome, ela não precisa ir no banheiro, ela não para de trabalhar. Né? Já o trabalhador não, ele precisa de um tempo, precisa descansar, precisa se recuperar para continuar trabalhando. Então, vocês vão assinalar uma dessas respostas aqui. Precisa haver muitos trabalhadores? Sim ou não? Né? Já que a máquina ela é capaz de fazer todo o trabalho sozinha e muito mais rápido e colhendo muito mais quantidade. Número 3. Qual é a principal atividade realizada na área rural do município onde você mora? Então, em Paranaguá, nós sabemos que existem muitas lavouras, que existe também o comércio da pesca. Então, vocês vão colocar qual que é a principal atividade aí na redondeza dos lugares onde você mora. O que você vê, assim, que mais passa caminhão, por exemplo, transportando algum tipo de produto, de alimento, ou que você vê mesmo nas vendas, né? As pessoas vendendo, assim, às vezes até no varejo, né? No boca a boca oferecendo. Então, qual que é a principal atividade? Né? Está relacionado à pesca, está relacionado à agricultura, à pecuária, está relacionado, de repente, a algum tipo de artesanato, né? Então, vamos tentar
descobrir certinho qual é essa principal atividade. Aqui no quadrinho ali embaixo, na página 14, diz assim: você sabia? A comunidade quilombola de Mumbuca, que é localizada lá no município de Mateiros, no estado do Tocantins, ela confecciona várias peças artesanais com o chamado capim dourado, pessoal, que é esse capim aqui muito bonito, que é um material encontrado na natureza. Então, ele é muito lindo mesmo. Ele tem essa cor meio dourada, né? Parecendo que foi tingido, que foi passado alguma tinta, algum spray, né? Para dar esse brilho, mas ele é assim mesmo. E essa técnica de trançar objetos diversos, né? Como a moça está fazendo aqui na foto, é passada de geração em geração. E ela tem dado destaque à comunidade, né, quilombola lá de Mumbuca, no Tocantins, que usa então o artesanato com capim dourado como fonte de renda. Então isso aqui faz parte das tradições, né? Com certeza a bisavó dela fazia, a avó também, a mãe agora ela faz, depois ela vai passar para a filha e assim por diante. Por isso que quando a gente fala em técnicas tradicionais, né, existe toda essa estrutura e essa hierarquia de ter passado primeiro pelos mais antigos, pelos mais velhos, certo? Para depois ir passando para os mais jovens, e assim ela vai se perpetuando, ou seja, vai ficando dentro das famílias e vai passando, né, de um para o outro através das gerações. Vamos avançar na página 15. Aqui nós vamos falar sobre o trabalho e tecnologia no espaço urbano. Então, nós sabemos que tecnologia é tudo que chega para melhorar, para facilitar, para deixar a nossa vida muito mais prática, certo? Então, tem a ver com máquinas, tem a ver com aparelhos, né, que vão estar sempre gerando, então, essa praticidade, essa rapidez e melhorias também para as pessoas, né? Então, diz assim: na cidade, que é a sede de um município, existe uma variedade de trabalhos. As atividades são desenvolvidas de acordo com as necessidades das pessoas que vivem nesse lugar. Por isso, haverá pessoas trabalhando como motoristas de ônibus, táxi, ambulância. Também haverá pessoas prestando serviços de saúde, por exemplo, serviços de beleza também, de limpeza de espaços públicos ou privados, né? Aquelas empresas que limpam praças, as empresas que limpam os hospitais, né? Tem aquelas pessoas que sempre estão fazendo a limpeza de espaços privados, como prédios. Outras podem trabalhar na área de educação, como, por exemplo, professores, né? Então, na construção civil e outros. Construção civil são as pessoas que erguem prédios, ou seja, que constroem casas, prédios, condomínios, enfim. Ou seja, existe uma grande diversidade de trabalhos nas cidades. Então, nós podemos ver quando a gente está chegando de manhã na cidade, né, 7h30, 7 horas, que está tudo muito cheio, muitas pessoas. Quando você está perto de uma área comercial, de uma área industrial, a gente vê que cada pessoa vai para uma um determinado local, né, que é o seu local de trabalho, ou se dirige para o hospital, ou se dirige para um banco, porque pessoas trabalham em bancos, ou se dirigem para um restaurante, né, ou para uma escola, no caso dos professores, profissionais de educação. Então, assim, existem diversas profissões que fazem parte do cotidiano, né, das cidades grandes, então são muitas. Muitas mesmo, como eu estava falando para vocês, também tem aquelas que oferecem os serviços, né? A moça que faz, que trabalha no salão de beleza, né? Que faz unha, que corta cabelo, pinta cabelo. Então, são serviços oferecidos, certo? Então, ao observarmos as cidades, né, na atualidade, muitas vezes não percebemos as transformações que ocorreram com o passar do tempo nesses espaços. No entanto, cada município tem uma história sobre os trabalhos que movimentam a vida dos habitantes. É o caso, por exemplo, né, das produções de cerâmica no município de Cunha e de porcelana em Pedreira. Então, são duas cidades lá do interior do estado de São Paulo. Por exemplo, em Cunha, na década de 70, né, de 1970, toda a produção de cerâmica era feita por artesãos, ou seja, era tudo feito manualmente, não tinha uso de aparelhos tecnológicos, de máquinas, né? Era feito na mão. No município de Pedreira, lá na década de 1910,
Alguns imigrantes italianos, né, as pessoas que vieram da Itália, instalaram as primeiras fábricas na cidade. Então, elas iniciaram o quê? A produção de porcelana, porque eles aprenderam isso com seus familiares, né, com seus antepassados, e decidiram fazer disso fonte de renda, fazer disso, né, uma atividade comercial, uma atividade que gera, então, renda, dinheiro. A cerâmica é uma técnica muito antiga, ó, diz aqui embaixo, destacado nesse quadrinho. É a principal matéria-prima usada para confeccionar os objetos. E é a argila que, após ser moldada, certo? Que ela é levada ao forno para secar. Então, a argila é aquela terrinha que a gente compra, né? Para fazer artesanato, para fazer esculturas, né? A gente usa até nas aulas de arte. Então, a partir daí, tem uma técnica, né, que passa por um forno, que deixa bem sequinha, né, e também a questão da modelagem. Antes de secar, precisa modelar ela corretamente para que fique super legal. Então, muitos objetos podem ser feitos de cerâmica, tanto jarros, vasilhas, os copinhos, panelas, as telhas que existem nas nossas casas, certo? Azulejos e outros. Então, digamos assim que existem muitas coisas feitas com uma matéria-prima, no caso a argila, que é a matéria-prima, e a transformação, né, o procedimento, a forma como ela é processada, vira a cerâmica, que então pode ser destinada para todos esses tipos de objetos que foram destacados aqui, né? A sua utilidade ela é muito ampla. Vamos então avançar para a página 16. Com o crescimento do número de habitantes nas cidades, foi necessário também aumentar a fabricação de alguns produtos. Para produzir objetos em cerâmica, foram construídas novas olarias e fábricas em fornos maiores. Essas fábricas elas precisavam de mais trabalhadores e cada um responsável por uma etapa de fabricação do produto. Olha aqui, pessoal, as olarias, né, que está destacado aqui em roxo, significa fábrica de produtos cerâmicos, né, ou de cerâmicas. É onde nós vemos as pessoas trabalhando, fazendo, então, todos aqueles objetos que foram falados anteriormente, né. Então, isso aqui, ó, essa foto, ela representa, então, a seção de pintura da porcelana real, que é uma marca bem conhecida. E aqui mostra, então, a diretoria e funcionários acompanhando visitantes à fábrica. Uma foto de 1955. Olha que legal, faz, né, bastante tempo aqui. Então, mostra esse processo, como a fábrica era muito, né, agitada, bastante trabalho. Muitas unidades sendo fabricadas, sendo pintadas ali no momento, né? Era essa atividade, a pintura, porque a cerâmica, ela também é pintada e tem aqui outra foto destacando. Então, até hoje em dia, nós vemos esse tipo de atividade. Então, na atividade, os trabalhadores continuam aplicando a técnica de pintura em porcelana na produção de louças, porque ainda é muito bonito você ver uma louça, né? Com essa pintura artesanal, essa pintura manual, porque as máquinas nunca vão fazer da mesma forma que uma pessoa faz, que um ser humano faz, utilizando, né, a sua criatividade, utilizando aquelas formas que somente com as mãos você pode colocar na pintura. Então, é muito interessante observar esses detalhes, né, que o trabalho artesanal, ou seja, aquilo que é feito manualmente, né, ele destaca. No que diz respeito à beleza, né, a autenticidade, é um produto que você não encontra outro igual. A máquina não faz igual a mão, né, do ser humano. Então, muito interessante observar dessa forma. Aqui embaixo diz assim, o município de Mauá foi destaque na produção de louça e porcelana. Então, xícaras, pratos, potes e sopeiras. No passado, já na fotografia, vemos trabalhadores, né, homens e mulheres, pintando porcelanas em um grande galpão na fábrica de porcelana real, que é esta foto em branco e preto aqui de cima. Vamos então para a nossa última página de hoje? Então, na seção lápis na mão, para encerrar este capítulo de história, encerrar a aulinha de hoje, nós vamos fazer esta atividade também. Então, primeira coisa, leia estas imagens. Vamos ampliar a imagem. Aqui nós vemos, né, uma imagem da fábrica de cerâmica na atualidade. Observem um detalhe só, pessoal.
O que mudou daquelas fotos que nós acabamos de ver ali, que é tudo manual, tudo artesanal, tudo feito, né, pelas pessoinhas ali sentadinhas fazendo. E aqui, vocês, primeira coisa, vocês estão vendo alguém ali? Alguma pessoa perto? Tudo tecnológico, tudo automatizado, ou seja, o uso, né, das máquinas para estar realizando diversas atividades dentro da indústria. Então, é uma fábrica de cerâmica, né, nos tempos atuais. Então, como produz muitas telhas, né, ali no caso, a produção de telhas, isso gera na verdade, isso vai tornando com que o processo tenha que ser feito cada vez mais rápido. Então, é necessário o uso de máquinas para que possa acompanhar esse desenvolvimento, né, da indústria. As pessoas estão o tempo todo, né, com a demanda, pedindo muito mais produtos, né, comprando mais, as empresas, as lojas, enfim. Então, nós percebemos também aqui na outra imagem a colheita de trigo, né, na atualidade, feita com um equipamento que é uma colheitadeira. Então, isso aqui é muito rápido. Então, são várias toneladas que ele faz, né, de colheita por dia aí, sem precisar de muito esforço, somente com o uso do maquinário. Então, de acordo com a sua leitura, fala marque com X a imagem que representa um trabalho ligado à produção rural. Qual dos dois representa a produção rural? Tá bem assim, né? Fácil de entender, porque rural é aquilo que é feito no campo, né? Nas áreas de paisagens, ou seja, onde nós vemos plantações, né? Vocês já sabem o que significa área rural. Então, vamos responder a letrinha B. Escolha uma das fotos e explique como a atividade mostrada era realizada no passado. Pode escolher tanto, né, a ideia da colheita de trigo ali ou a da fábrica de cerâmica, qualquer uma dessas fotos, e vai explicar como era feita, né, anteriormente, sem utilização dessa tecnologia, dessa maquinária, né, de tudo que nós vemos ali que começa na verdade, a fazer com que as coisas sejam feitas muito mais rápidas em grandes quantidades. Então, vai explicar de que forma era realizada, né? Era muito mais artesanal, muito mais demorada, exigia muitos trabalhadores, né? Era uma função totalmente manual, artesanal. Número 2. Escreva o nome de um trabalho realizado na área rural e de outro na área urbana de onde você mora. Então, vai observar que tipo de trabalho, de atividades nós encontramos aos arredores, né, das nossas casas na área rural. Então, vocês podem estar colocando agricultura, a pecuária, pode estar colocando, por exemplo, as pessoas que trabalham com algum tipo de artesanato, né, produzem cestos, produzem redes, ou as pessoas que vivem da pesca, né? Então, vocês podem estar colocando aqui várias atividades, pode escolher uma ou duas, né, para destacar aqui como as que você acha mais interessantes e importantes. Na questão urbana também, né? Na área urbana nós temos diversas atividades. Quais são, né? Que trabalhos que nós encontramos na área urbana? Lembra que eu falei para vocês no início? Dentro de hospitais, dentro de escolas, dentro de bancos. As pessoas que trabalham na construção civil, aquelas que fazem construções, né, prédios, casas, enfim, todo tipo de trabalho que vocês imaginam que acontecem dentro da área urbana, ou seja, dentro da cidade. Exercício 3. De acordo com a sua resposta para a questão 2, escreva como essas formas de trabalho eram realizadas no passado e como são feitas na atualidade. Vai fazer a mesma coisa, vai fazer um comparativo, né? Como que seria, por exemplo, essa atividade rural que você destacou no passado? Seria muito mais trabalhosa, né? Exigiria muito mais pessoas, muito mais tempo. Então, faz essa comparação. A mesma coisa com a atividade que você observou ali, que é realizada dentro da cidade, certo? Na área urbana. Bom, por hoje, então, páginas 11 a 17, finalizamos aqui o nosso capítulo de história, pessoal, certo? Bom, até a próxima aula, tenham um excelente dia e fiquem bem. Um abraço da Pro.